Ela estava no canto do salão, olhando o colar como quem observa uma promessa que não era para ela. A peça era imensa, uma cascata de diamantes que pegava a luz e a devolvia cruelmente. Como se cada reflexo lembrasse um ano em que alguém escolhia outra pessoa. Quando ele a colocou no pescoço da outra, o som no salão mudou. Não era apenas o cochicho de convidados. Era a mesma velha música que tocava quando ela era reduzida a um mero detalhe em filas e mesas. Surpresa, elogios, cliques. As palmas apareceram, tímidas no início, logo embaladas pelo gesto ostentatório. Ele sorriu com aquele sorriso molhado de vaidade. A mulher que recebia o colar sorriu como quem aceita um título sem saber o preço que pagou por ele. Solange respirou, por fora, o rosto calmo, quase cortês. Por dentro, a cabeça era um arquivo antigo sendo reaberto, cenas de humilhações. Contas cortadas, noites de turno duplo, o peso de palavras pequenas que pretendiam torná-la menor. Ela conhecia a cadência daquele ritual, o homem que usava objetos para escrever sua própria história. Como se quem segurasse o brilho fosse automaticamente o autor do valor. Ela sabia que aquilo não era sobre o colar. Era sobre quem tinha permissão para pertencer. Os olhos dos convidados passaram por ela sem reconhecer nada que importasse. Alguns a chamavam de consultora. Outros a tratavam como quem organiza a iluminação de uma festa menos indispensável e invisível. Ninguém, ali, fazia a conta das horas que ela havia dedicado para que aquela joia brilhasse do jeito certo naquele pescoço. Ninguém, ali, suspeitava que a graça que banhava os diamantes vinha de uma mão que, até poucas estações atrás, lavava pratos e aprendeu a polir uma pulseira com a mesma paciência com que aprendeu línguas e gestão. Ela sorriu por fora. O que ele não sabia iluminava seu íntimo com uma luz diferente, não a do objeto, mas a de uma infraestrutura inteira que tinha nas mãos. Ele não sabia que aquela loja, aquela vitrine, aquelas pedras que tão displicentemente cedia em palco a ostentação dos outros, eram parte do seu nome. Ele não sabia que a maior joalheria da cidade menos a casa que assinava peças para quem queria ser visto. Tinha no controle acionário alguém que sabia de cor o nome de cada fornecedor. Que lia balancetes antes de dormir e que, nos últimos 5 anos, havia trocado jantares de restaurante por reuniões que costuravam parcerias com estrangeiros. As luzes diminuíram um pouco quando ela virou o rosto. Alguém passou por ela e deixou no ar um comentário de admiração ao colar, valor estimado 400 mil. A cifra, pronunciada como cifra, era insultante. Um número que flutuava sobre cabeças e olhos curiosos como uma estátua que ninguém ousava derrubar. E ali, entre cintilação e falatório, Solange sentiu uma ordem clara se formar, responder com elegância. Não quebrar, não gritar, não se atirar contra vidraças, planejar. Antes de tudo, uma decisão não seria uma réplica de humilhação. Não cairia na armadilha de transformar sua dor em espetáculo selvagem. Ela lembrava-se, com precisão quase cirúrgica, da noite em que deixou um emprego de turno noturno com as mãos marcadas de detergente e um bilhete de demissão que interpretou como um convite. Naquela época, ela tinha pouco mais que coragem e um caderno preto onde anotava nomes de pedras, números de contato, palavras estrangeiras que aprendeu com vídeos e clientes que atendia em 2 línguas. Era ali, naquela pasta de memórias, que começou a construir o que viria a ser paciência, escreveu uma vez. Mais paciência, não por timidez, pensou, mas por estratégia. O flashback veio vívido. Um restaurante onde, certa noite, um homem a tratou com indiferença diante de conhecidos e, com um gesto, disse coisas que doíam menos pelo que falou e mais pelo que sugeriu, que ela era apenas companhia para preencher mesa, nunca anfitriã. Ela se viu recolhendo o uniforme, ouvindo o barulho dos talheres como um metrônomo de pequenas humilhações.
Aprendeu ali que raiva sem direção queima mais o corpo de quem a carrega. Transformou a raiva em curiosidade. Marcelo entrou na vida dela nesse ponto da história, como quem estende uma régua num desenho torto. Ele era colega de trabalho, depois mentor. E soube enxergar o investimento bruto que ela fazia em si mesma, noites estudando gemologia por conta própria. Horas seguindo tutoriais, conversando com fornecedores estrangeiros em português e inglês. Às vezes até em espanhol, para fechar um negócio pequeno que valeria a pena. Você tem mão para isso, disse Marcelo, e as palavras foram um bilhete que não se rasga. Ele apresentou a ela um fornecedor de maiad numa feira de joias. Depois, sem alarde, a puxou para dentro de um projeto que começava numa garagem e precisava de uma cabeça que soubesse controlar custos. Solange aprendeu a avaliar quilates, a negociar qualidade versus preço, a entender margem e a ler contratos. Cada aprendizado era uma pedra que colocava rumo a uma construção maior. Daniel surgiu depois, com outro tipo de oferta. Ele tinha uma empresa de avaliação e logística internacional que precisava de alguém que coordenasse. Importação e marketing para um público exigente. Foi o contrato que a tirou das margens. Com Daniel, ela aprendeu a colocar notas fiscais no lugar certo e a transformar uma joia em uma narrativa que vendia não só brilho, mas garantia. Juntos compraram uma pequena boutique na rua principal, uma loja com vitrine envelhecida e nome antigo, quase dividido entre nostalgia e abandono. Ninguém dera muito crédito àquela compra. Pagaram no tempo certo, reestruturaram o estoque, mexeram em custos. Remodelaram a loja e, aos poucos, produziram reputação. Carla aparecia no balcão como um braço direito de ironia e eficiência. Ela atendia clientes com uma calma que parecia receita: ouvir primeiro, oferecer depois. Havia, entre as duas, uma cumplicidade que não precisava de muitas palavras. Carla sabia ler a linguagem dos olhos de Solange. Quando os olhos tremiam era hora de café. Quando os olhos se endureciam era hora de negociação. Juntas, abriram linhas de crédito, buscaram investidores discretos, fizeram parcerias com designers emergentes. Quando a marca começou a crescer, Solange tinha uma conta de pequenos ganhos que, somados, viraram capital. No começo, ninguém perguntou como uma mulher com currículo de atendente de restaurante. Havia aprendido a calcular pureza de metais 12 e 30 vezes por noite. Ninguém queria saber dos cursos noturnos que ela fez entre lavar louça e atender clientes. As pessoas preferiam acreditar na narrativa pronta, talento repentino, sorte de quem dorme em colos de lã. Poucos viam o ritmo repetido de economizar, investir e esperar. Ela aprendeu a faturar com discrição. Não fazia barulho com seus passos. Deixava que o mercado reconhecesse. A história de como ela chegou a ser majoritária naquela joalheria precisava ser contada com honestidade para que não parecesse mágica. Não houve herança inesperada nem cheque anônimo. Teve noites de dinheiro enfiado em envelopes para pagar fornecedores. Trocas difíceis com sócios que saíram por não suportar a disciplina de sua gestão. E uma peça crucial, a compra da cota majoritária numa assembleia onde os antigos donos, cansados e sem vontade de renovar logística com fornecedores internacionais, aceitaram vender. Ela apresentou números, planilhas, um plano de expansão para e-commerce e mercados externos. Ofereceu um valor realista e condições que ninguém negaria à pessoa que sabia como manter a etiqueta e os clientes. Aquele momento foi a soma do que ela era: estudo, coragem prática, paciência e um certo cinismo saudável com promessas vazias. Ela se lembrava do dia em que assinou o contrato de compra como se estivesse olhando a si mesma de fora, caneta tremendo apenas no começo. Havia medo, claro, menos medo de não conseguir, de perder tudo. Mas também havia uma lógica fria que ela gostava de desvendar. Administrar joias é administrar confiança,
e confiança se mede em entregas. Entregar significa prazo, qualidade e palavras honradas. E ela honrava, por isso a joalheria cresceu. Porque uma peça que chega impecável retorna ao cliente. Porque o boca a boca de quem recebe uma herança de família bem trabalhada cria clientela mais leal. Com a maioria das ações em sua mão, a joalheria mudou de rosto. Reposicionaram a marca. Apostaram em coleções limitadas que falavam com o desejo de sucesso dos compradores e construíram uma narrativa menos a assinatura de Solange, que não precisava piscar mais que uma vez para ser reconhecida. Era a mão discreta que apertava parafuso e a mente que sabia quando aumentar preço, sem perder dignidade. Ela contratou mais gente, treinou jovens que vinham de contextos como o dela. E deu a eles não apenas emprego, mas perspectiva. Nunca quis transformar sua história em um cartaz de autossobrevivência. Preferiu que fosse trabalho eficaz. E, no entanto, todas essas conquistas, essas noites de cálculo e pequenos prêmios, não a blindaram contra o gesto daquela noite de salão. O colar de R$ 400.000 era um símbolo que passara pelas mãos de muitos. E agora estava nas mãos do homem que, por anos, usou objetos para selar sua própria narrativa menos e, naquele ato, a escreveu como se ele fosse o autor singular. Era como se tivesse ousado comprar status sem consultar a dona da caneta. O marido, Leandro, circulava pelo salão com a naturalidade de quem pensa que pertence. Ele tinha o ego polido por aplausos fáceis e a confiança de quem havia aprendido que presente grande é atalho para reconhecimento. Não vamos transformá-lo em cartoon. Havia nele traços de charme e uma capacidade real de criar redes, abrir portas. Mas havia também o velho hábito de que o que brilha no pescoço da outra reflete nele. Ele acreditava, sinceramente, que o colar o colocava acima da plateia, que o presentearia com um sucesso que ele costumava buscar em ofertas baratas de grandeza. Isadora menos a mulher que recebeu o colar. Não era inteiramente vilã. Ela usava o brilho como uma defesa, e seu sorriso era tão treinado quanto dele. Havia nela a fome de reconhecimento que muitos carregam, um vazio preenchido por elogios externos. Recebeu o colar como quem recebe um diploma, sem ter feito o curso. Não sabia que, 3 meses atrás, alguém anotava cada detalhe. Não sabia que aquele gesto teria de ver suas consequências desenroladas numa vitrine. Que poderia reduzir sua pilha de favores a pó. Solange permitiu que a cena corresse. Fez anotações mentais. Quem aplaudiu, quem ficou em silêncio, quem olhou para ela com pena e quem a ignorou. Depois, com uma boca que parecia querer sorrir e não reagiu com escândalo, ela intrusa ao ritual da anfitriã que controla os bastidores. Recebeu cumprimentos. Assinou uma nota. Ajustou um detalhe na iluminação para favorecer uma disposição de peças que, naquela noite, era crucial para seu plano privado. Não era teatro, era administração. Cada gesto servia a um objetivo maior, transformar humilhação em oportunidade sem manchas morais. Quando a noite ganhou seus últimos acordes, ela saiu do salão com a mesma leveza que um capitão usa para deixar um navio antes da tempestade. Na cabine do carro, as mãos tremiam apenas no começo. Pensamentos rápidos, medidas, ligações, chamou Marcelo. Hoje ele ultrapassou, disse em tom baixo. Marcelo ouviu e, do outro lado da linha, ofereceu concisão e firmeza, não reaja. Vamos usar o que você tem. Era como sempre, a voz de um que sempre acreditou nos números que ela apresentava. Ele não era sentimental, era solução. E então compilou o plano em sua cabeça, como quem arruma peças antes de montar o tabuleiro. Primeiro, recolher provas documentais menos notas fiscais, certificados, rastros de compra e venda da peça que, muito provavelmente, havia saído de seus próprios estoques sem o pedido formal dela ou via revenda. Ela sabia que, no mercado, peças transitam com documentação, e esse fio, quando puxado,
varia entre uma coincidência e uma conspiração de vaidade. Segundo, preparar a exposição que provasse de forma pública aquilo que privadamente ela havia sempre sustentado. A supremacia do trabalho bem feito e a autoria das peças que ditavam moda. Terceiro, envolver aliados discretos. Daniel poderia cuidar do setor jurídico e da logística da exibição. Carla, da recepção e do registro de convidados. Marcelo, do discurso que colocasse a assinatura dela no centro da cena, sem que parecesse nódoa de revanche. Havia, no plano, uma estética que ela gostava cortar a vaidade com espelho, não com martelo. Nas semanas seguintes, tudo foi um movimento coreografado. E-mails trocados com moderação, convites enviados com uma elegância calculada. Detalhes de catálogo revisados até a exaustão. Ela criou uma coleção com tema autenticidade. Com peças que ecoavam a herança da marca e que, em suas etiquetas, traziam pequenas notas sobre a origem dos materiais. Certificações e um QR Code que levava a uma página institucional onde a história da casa era contada menos e onde, sutilmente, apareciam nomes de fornecedores e certificados que poderiam, se bem lidos, mostrar o caminho do colar que brilhará no salão. Não era vingança. Era transparência. Havia ainda camada emocional. Ela precisava que a revelação fosse mais que uma exposição de fatos. Precisava que o público sentisse a eloquência da justiça. Por isso escolheu colocar a abertura da exposição para uma data em que muitos dos que importavam estariam presentes. Jornalistas de moda, influenciadores e alguns clientes habituais de alta renda. A partir dali, o palco seria a vitrine onde ostentação e origem se encontrariam. O convite a Leandro foi discreto. Ele jamais recusaria. Havia, no gesto de convidá-lo, a certeza de que ele traria a plateia que ela queria para o momento de confronto. Os preparativos incluíram também um cuidado ético. Nada seria forjado. Todos os documentos que ela exibiria eram reais. Todas as perguntas que faria seriam baseadas em notas fiscais, comunicações e provas concretas de cadeia de custódia. Ela não queria que a história parecesse espetáculo de tribunal. Queria que fosse lição de mercado. Havia, nisso, uma sede de corrigir não só seu orgulho, mas um pequeno mercado faminto por atalhos. Se o colar que ele deu tinha passado por sua loja. Ela mostrou registros que facilitaram a leitura, data de compra, fornecedor, documentação de saída e, eventualmente, o rastro numa revenda. Era quase como dizer, não se mede poder pelo brilho que se usa. Se mede pela capacidade de sustentá-lo. Enquanto isso, Leandro seguiu sua vida de pequeno tirano social, crendo que o presente era a prova de sua visão. Ele conversava com empresários que lhe davam tapinhas nas costas. E em nenhum momento passou pela sua cabeça que a dona da joalheria iria retirar-lhe, com elegância, o tapete sob os pés. Era essa subestimação que a movia. No íntimo de Solange, havia algo que fugia à vingança. Havia verdadeiramente uma necessidade de reconstrução do respeito. Não o respeito que dobra a cabeça, mas o que reconhece competência. Eles precisam saber o que lhes falta para entenderem. Pensou ela numa madrugada em que as luzes da loja já se apagavam e ela ainda conferia etiquetas. Havia ternura em sua firmeza menos pela equipe, pela marca, por tudo que fora erguido. Era preciso proteger aquilo da sensação de que objetos poderiam ser usados como moeda de desigualdade. Quando a noite da inauguração chegou, a cidade parecia prestar atenção. O lugar estava cheio, como previra. Pessoas se moviam entre vitrine e champanhe, alguns com olhos de curiosidade, outros com o ócio de quem frequenta e já conhece cada canto da cidade. Ela observava tudo com a calma de quem tinha visto muito e preparado mais. O tapete vermelho dava passagem a uma sala onde cada peça contava um caminho. No centro, um pedestal com um brinquedo de luz pensada, não para ofuscar, mas para clarear.
As peças que ela expôs tinham textos curtos e certeiros: procedência, certificado, responsável pelo design. Leandro entrou, como se a noite fosse apenas mais uma promessa para ele reafirmar uma narrativa que sempre funcionou. Ele sorriu para Rostos, balançou mãos e, ao cruzar com ela, produziu um gesto que mais pareceu possuído por hábito. Cumprimentou-a como quem cumprimenta a condição de quem ele aceita dentro de um contexto que não questiona. Parabéns pela exposição, disse com aquele tom que mistura condescendência e surpresa por admitir que ela organizou algo com mais brilho que ele imaginara. Ela respondeu com um sorriso mínimo, acenando que tudo corria bem. Havia muito ainda por vir. O público era expectante. Alguns jornais aguardavam os detalhes que prometiam revelar o mercado de peças únicas. Ela entrou no palco com a leveza de quem sabe o que tem em mãos. Havia em seu bolso uma pasta fina com documentos que, naquela noite, fariam o papel de espelhos, mostrariam o valor da autoria e, se necessário, a origem de peças que agora brilhavam em colares alheios. Ela não desejava expor ninguém a menos que isso servisse à verdade do mercado. Queria, sobretudo, que a justiça fosse medida em reconhecimento. E reconhecimento, naquele universo, vinha também de entender quem faz. No meio da apresentação, ela viu o colar de 400 mil, não na vitrine, mas no pescoço de Isadora, que circulava entre convidados, ostentando uma confiança que vinha de ter sido notada. A visão era um nó no peito de Solange, mas não era surpreendente. Ela trouxe ao microfone uma fala que soou calma e autoritária, contou a história da loja. Apresentou números de crescimento, falou de fornecedores e da relação com certificadoras. Em seguida, abriu uma página no telão, um roteiro de transparência que mostrava como as peças transitam, com documentos digitais que confirmavam origem e autenticidade. Algumas pessoas cochicharam, outras se aproximaram. O ar ficou mais pesado, não por sua fala, mas porque as narrativas começaram a se enroscar. Ela apontou com serenidade para o colar. Pessoas às vezes imaginam que prestígio se compra com gestos grandiosos, disse. A frase não era ataque, era observação. Quando isso acontece sem o devido cuidado, ocorrem erros de avaliação. E nossa responsabilidade aqui é esclarecer. Não revelou tudo. Não tinha intenção de humilhar gratuitamente. Mas deixou pistas suficientes para que os olhos atentos ligassem pontos. Nesse instante, Leandro percebeu algo, a sutileza de uma ligação se transformando em evidência. Seu sorriso vacilou. O brilho do colar pareceu, por um segundo, menos seu e mais um objeto preso a uma história que ele não desenhara. A plateia prendeu o fôlego. Isadora olhou para ele buscando suporte. Naquela busca, descobriu um vazio. O colar cintilava, mas as luzes da cidade, naquela noite, brilhavam com outra claridade menos a da verdade que vinha à tona. Ela não terminaria a fala. Ainda restavam peças de xadrez para mover, documentos para apresentar e reações a coordenar. Mas a primeira linha havia sido traçada. O levantamento mostrava, sem acusações violentas, uma cadeia de posse que precisava ser verificada. E ela sabia que, quando a corda fosse puxada, a reação pública tenderia a favorecer não apenas a justiça técnica, mas o senso de que a cidade estava farta de gestos vazios. Ao terminar a palavra, ela olhou para Marcelo no canto. Ele lhe devolveu um olhar que dizia: continue. Havia tensão de um lado e expectativa do outro. A exposição seguiria nos próximos dias com uma investigação pública suave, porém implacável em transparência. Leandro já começava a entornar palavras em seu telefone, como quem pede conselhos se, por nervosismo, busca apoio. A humilhação começava a se formar, embora a cena final ainda estivesse distante. Solange rolou aos bastidores por um momento. A respiração decidiu tomar lugar entre ela e a multidão. Pensou nas noites de estudo,
nas contas pagas em atraso, nas juras de si mesma. Lembrou da promessa silenciosa que fizera ao comprar a joalheria: cada peça teria uma história. E ninguém poderia lá para mentir sobre sua verdade. Talvez fosse isso o que a movia mais que o ego ferido. Talvez fosse a necessidade de devolver ao mercado um código de responsabilidade. Quando as luzes baixaram e a conversa pública ganhou ar de investigação disfarçada, ela sentiu um peso aliviado. Não porque queria expor a vaidade alheia, mas porque sabia que o jogo mudara de tabuleiro. Agora, a audiência teria as ferramentas para julgar. Agora, a escolha de Leandro deixaria de ser apenas dele. Passaria a ser também do público que admirava o brilho sem saber de quem era a mão que o lapidou. Ela apertou a pasta contra o peito e, por um instante, permitiu-se um pensamento em primeira pessoa. Chegou a hora. Era uma declaração curta, não celebratória, apenas factual. E com essa sensação começou a preparar as próximas jogadas, não com raiva, mas com precisão. A verdadeira prova de poder, aprendeu, não está no gesto impulsivo, mas na capacidade de transformar um deslize alheio em vitrine para a própria verdade. Ainda havia muito a fazer, o público queria saber mais. E ela, donos de peças e de histórias, sabia que as próximas horas definiriam se aquela noite seria apenas mais um episódio de fofocas ou o começo de uma reescrita pública. Enquanto a cidade conversava, ela fechou as mãos em torno do que possuía a clareza, os documentos, a equipe leal. A tensão não era de quem iria gritar mais alto, mas de quem iria provar, com calma, o que sabia. E, naquele limiar, Solange sentiu que a vitória seria outra coisa, não o aplauso momentâneo, mas a restauração de um direito que se chama reconhecimento. Nos dias que se seguiram à abertura, a cidade conversou como quem descobre um rumor antigo que, de repente, ganha um corpo. Mensagens chegavam em ondas, elogios pela exposição. Dúvidas curiosas, perguntas diretas sobre o colar, pedidos de entrevista. Comentários de conhecidos que, por anos, acreditaram em versões simplificadas do sucesso. O que mais a surpreendia não era a curiosidade, isso era previsível, mas a pressa com que as narrativas buscavam um culpado. Leandro se isolou por alguns turnos, respostas curtas no telefone, encontros que pareciam mais paliativos do que decisões. Havia, naquela pressa, uma tentativa de controlar o que já havia escapado. Ela chamou Daniel e Marcelo para uma reunião cedo, na loja, antes que o calor do dia e dos boatos enchesse a rua. Carla chegou com uma pasta onde guardava cópias de tudo, etiquetas de peças, notas fiscais, trocas de e-mail, mensagens entre fornecedores e registros de embarque. O que havia ali era técnico, seco, quase burocrático, o tipo de verdade que, quando exposta, não precisa de dramatização. Basta ser lida. Queremos transparência, não espetáculo, disse Solange, com a calma que consumara como prática. Vamos deixar que os fatos falem por nós. É isso que nos diferencia. Marcelo apoiou, silencioso. Daniel fez um aceno e tirou do bolso um pendrive onde havia compilado os documentos digitalizados. Carla distribuiu cópias para cada um. Havia uma sequência curiosa, o número de lote da peça, a etiqueta com o mesmo código, o certificado com a assinatura do fornecedor no exterior, uma ordem de remessa decorrente de uma venda para um cliente identificado, seguida por uma emissão de nota fiscal complementar que, no sistema da loja, aparecera como venda para revenda, um procedimento legítimo quando se negocia com casas de leilão ou intermediários. Eles não precisavam de mais que isso para montar a narrativa possível. O colar havia passado pelos controles. Fora registrado como peça de estoque, vendido em uma data X a um intermediário que, por sua vez, o revendera. Havia, nos e-mails, uma troca que atestava a venda para um comprador pessoa física em uma cidade vizinha menos assinatura eletrônica.
comprovante de transferência bancária num valor que, surpreendentemente, parecia abaixo do mercado para aquela peça. Os olhos de Daniel se estreitaram quando abriu a planilha de rastreamento, ou alguém subvalorizou deliberadamente essa peça, o que mudaria a margem de lucro de quem a vendeu. Ou houve uma ação mecânica de revenda rápida que não passou por todos os filtros. Ele não falou de culpa. Falou de processos. Quem autoriza uma saída de estoque com uma anotação incompleta? Quem assina? A resposta, quando surgiu, veio de uma fonte improvável. Um fornecedor antigo, contato que Marcelo mantinha há anos. Enviou uma gravação de áudio, um recado curto, dito com um sotaque que traía pressa. Temos um comprador que a todo custo quer aquela peça, dizia a gravação. Pagou via terceiro. O pedido veio com urgência. Diziam que era presente para evento. O áudio era simples. Não tinha julgamento. Só explicava pressa e terceiros. Era o suficiente. A prensa que ela queria apertar não era do julgamento público, mas a da exigência de rastreabilidade. Com isso em mãos, planejaram uma sequência de ações que não feriria ninguém além das vaidades mal fundamentadas. Abrir uma página pública da exposição com os documentos ordenados. Oferecer entrevistas para explicar o processo de produção e procedência. Fazer uma menção clara, porém profissional, de que peças que circulam no mercado às vezes passam por intermediários que reduzem a visibilidade da origem. Não era uma caça. Era um saneamento de mercado. Enquanto isso, Leandro começou a sentir o clima. Não foi um único evento que o abalou, mas uma série de pequenos gestos que, em conjunto, corroíam a imagem que ele cultivava. Um influenciador que antes lhe sorriu nas redes evitou uma foto. Um cliente importante, em tom distraído, passou a perguntar a origem de peças em voz alta. Ele tentou, nos primeiros dias, minimizar, por a confusão de logística, disse a quem lhe questionava. Mas minimização é remédio que só serve para problemas pequenos. O mercado exige clareza. Isadora, por sua vez, vivia uma ansiedade diferente. No começo, acreditara genuinamente que o gesto de Leandro a havia inscrito num patamar novo. Rosto treinado, sorriso pronto, ela ancor, pela primeira vez, diante do espelho e com a sensação de que o mundo queria vê-la. Quando as primeiras matérias surgiram, ela tentou manter-se neutra. Quando começaram a surgir menções à procedência do colar, ligou para Leandro e para alguns conhecidos, buscando conformidade. Foi aí que a peça da narrativa mudou. Ela percebeu que seu prestígio dependia de uma história que a colocava como protagonista, mas aquela história poderia desmoronar. Em vez de optar por um ataque menos ainda que o ambiente incentivasse a defesa, Isadora optou por hesitar, e naquela hesitação havia uma oportunidade. Solange sabia que poderia forçar a devolução do colar por vias legais. O caminho jurídico existia e muitos a aconselharam a ir por ele. Mas ela não queria transformar o episódio em um processo que alimentasse rancores e atiçasse titulares de fofocas. Preferiu uma resolução que mantivesse o escrutínio público, mas também oferecesse uma saída honrosa. Mandou recados por intermédio de Daniel, convidou Isadora para conversar na loja, com um tom que não era hostil, apenas preciso. Quero entender, escreveu numa mensagem curta. E, se for o caso, encontrar forma digna de resolver. O encontro foi marcado numa manhã de terça-feira, quando a cidade havia esquecido as manchetes de domingo. Isadora entrou pelo mesmo corredor onde clientes selecionavam alianças. Os ombros não mais retos, o passo menos decidido. Solange a recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso que não procurava conquistar, apenas estabelecer presença. Havia, no ar, a leve tensão das pessoas que sabem que conversas da vida real não costumam ser resolvidas em posts. Você parece cansada, disse Solange, não num tom de desprezo, mas com a consideração que se reserva a quem se encontra no mesmo espaço de exposição pública.
Isadora respondeu num fio de voz que guardava raiva e confusão. O que você quer que eu faça? Devolver? Isso me humilha. A palavra humilhação pendia entre as duas como uma moeda que ninguém queria carregar. Nem eu quero sua humilhação, disse Solange. Mas quero que você saiba a origem daquela peça. Quero que saiba que, quando você a ostenta, está usando algo que já carregou história menos e que história é a responsabilidade de quem a possui, não era acusação. Era convite à verdade. A conversa fluiu. Isadora ouviu explicações sobre certificados, etiquetas, rastreabilidade. Alguns termos soavam técnicos demais, e ela pedia exemplos práticos. Significa que eu mandei aliança com etiqueta falsa. E recebia respostas calmas. Significa que, às vezes, peças circulam com documentação parcial. Significa que uma cidade inteira confia na procedência de coisas que adornam o corpo das pessoas. Não havia moralismo. Havia um apelo ao cuidado. No final, Isadora fez uma escolha que ninguém imaginara. Aceitou retirar a peça por uns dias. Enquanto a cadeia de custódia era verificada por um perito isento. Pediu desculpas não pela vaidade, mas pela pressa em ser vista. E a pressa, admitiu, a fizera aceitar narrativas prontas. Quando a peça voltou à loja, com um laudo favorável e uma declaração de revendedor, documento que atestava que a aquisição se deu por intermédio de um terceiro, Solange tratou de fazer com que o retorno não fosse um gesto de vitória pessoal. Organizou uma nota pública em que explicava tecnicamente o que havia sido identificado. A peça havia passado por uma revenda que, por pressa, não atualizara alguns campos do sistema. A venda final fora feita a preço abaixo do de mercado por um intermediário que precisava de liquidez. Leandro, no centro das atenções e no silêncio que se seguiu, viu-se descoberto pela própria forma de agir, a tentativa de usar um presente como atalho para admiração tornas algo que precisava de explicação. A consequência social foi lenta e certeira. Não houve cena de comédia pública que o arrancasse do pedestal. Houve pequenas retiradas de confiança, convites não renovados, aparições reduzidas. Um e outro contato que lhe devolvia formalidade onde antes havia intimidade. As pessoas começaram a perceber que gestos grandiosos não substituem substância. Não era tão terrível para Leandro, ele ainda tinha uma carreira. Contatos, amigos, mas algo nele se quebrou, a convicção de que rituais substituem construção. E isso, para alguém que colocava símbolos no lugar de obra, era o tipo de golpe que corrói muito mais que um escândalo passageiro. Na cidade, a história ganhou nuances. Alguns o condenaram por ostentação vazia. Outros, mais cautelosos, viram ali apenas uma falha de processo. A imprensa especializada pediu entrevistas. Acrescentou análise sobre cadeia de custódia no mercado de luxo. E a exposição de Solange cresceu não só como vitrine de peças, mas como vitrine de um mercado que pedia mais transparência. A joalheria, por sua vez, passou a ser procurada por clientes que valorizavam a autenticidade. As vendas cresceram, mas não por um efeito oportunista. Por ser sólida. O reconhecimento que ela buscara não era o tipo ruidoso das manchetes, mas o que acompanha quem entrega qualidade dia após dia. Houve também um momento emblemático que marcou de vez a virada. Um famoso programa de rádio convidou Solange para falar sobre a exposição e sobre o episódio do colar. Entrou no estúdio com o mesmo cuidado que dera a todas as suas falas públicas, sem ódio, sem autopromoção exacerbada. Contou a história da loja. Falou da compra da cota majoritária e do trabalho por trás das vitrines. Em determinado momento, o apresentador perguntou: "Então você queria ser vista?" Solange não sorriu ironicamente. Respondeu com franqueza: "Sempre quis que me reconhecessem pelo que faço. Ser vista é consequência de fazer bem. Agora, se o preço de ser vista é aceitar que outros subscrevam sua história, prefiro ficar no trabalho."
A frase foi curtida, repetida em redes. Não havia exibicionismo. Havia uma honestidade direta que apela ao senso comum. Enquanto isso, no círculo íntimo, outros fenômenos se desenrolavam. Alguns fornecedores, antes relutantes, passaram a oferecer contratos melhores. Jovens que antes hesitavam em buscar emprego na loja enviaram currículos. Carla recebeu propostas para gerir novos pontos de venda. Marcelo foi reconhecido por investidores. O que começara como um contrapeso pessoal transformou em catalisador para uma cadeia de confiança. Quanto a Leandro e Isadora, suas trajetórias, por ora, se desenrolaram em direções distintas. Eles conversaram, por necessidade de convivência, sobre o que era aceitável entre eles. Mas a conversa trouxe à tona diferenças que iam além do colar. Leandro acreditava na ideia de pertencimento por meio de símbolos. Isadora havia visto como esses símbolos vacilavam. Ambos decidiram, com uma mistura de pragmatismo e dor, que o futuro exigiria menos rituais e mais alinhamento de valores. Não houve cena melodramática. Houve decisões cotidianas de distância e uma separação de caminhos que, para ela, foi libertadora. Para ele, foi lição que, talvez, demorasse a ser aprendida. Solange, por sua parte, não fez daquilo um motivo para a vanglória. Nos meses seguintes, apertou o passo naquilo que considerava essencial, formação de equipe. Investimentos em rastreabilidade, criação de um setor dedicado à documentação de peças. Mais do que proteger seu nome, quis proteger o mercado de pequenos oportunismos que feriam a confiança dos clientes. Criou um selo próprio de autenticação, que unia certificados físicos a um registro digital imutável. Era gesto técnico com efeito ético. Quem comprasse aquela joia sabia que a história por trás dela estava documentada. Um episódio particular ficou marcado: uma cliente idosa, que havia herdado um anel da família, trouxe a peça à loja pedindo restauração. Sentada numa cadeira com o braço gasto pelo tempo, ela contou histórias de bailes, de um marido já falecido, de netos que pediam por fotos antigas. Solange e a equipe trabalharam com cuidado, devolveram o anel impecável e, mais ainda, ouviram. Quando a cliente saiu, abraçando a peça como quem segura a memória, Solange entendeu que seu trabalho ia além do luxo, era amparo daquilo que se chama história. Foi ali que a motivação por trás da exposição teve sua razão mais profunda. O caso do colar havia mostrado ao público a importância da procedência. O caso da cliente devolveu a dimensão humana. Com o crescimento da loja, vieram também pedidos de palestras, convites para consultorias e a possibilidade de escrever um artigo sobre gestão e ética no mercado de luxo. Ela aceitou alguns convites e recusou outros. Sempre mediu cada exposição com a mesma régua que aplicava ao negócio. Qual o impacto real? Quem ganha com isso? A imprensa, por sua vez, passou de curiosa a interessada em histórias que explicassem o funcionamento do mercado de joias para o consumidor comum. Em paralelo, Solange criou um programa de formação para jovens de bairros periféricos, ensinando gemologia básica e gestão de pequenos negócios. A ideia não era replicar atalhos, mas construir trânsitos, ensinar que existe trabalho por trás do brilho e que reconhecimento se conquista com ética. Carla foi responsável pela seleção, Marcelo ficou como mentor, e Daniel tocou a parte logística. Vieram alunos com diferentes biografias, alguns já tinham passado por empregos informais, outros buscavam sair de ciclos de baixa remuneração. O programa foi um sucesso discreto, mas transformador. Ver jovens aprenderem a ler certificações, a cuidar de uma safira, a conversar com fornecedores. Trouxe a Solange uma satisfação que não cabia em manchete. Houve, também, quem a acusasse de oportunismo, de usar o episódio para crescer. Ela escutou críticas com a serenidade que vinha do hábito de analisar números. Respondeu, quando necessário, com fatos,
relatórios de emprego gerado, contratos com fornecedores que melhoravam condições de pagamento, políticas internas de transparência. Não era defesa vazia. Era prestação de contas. No plano pessoal, a vitória que mais a confortava não foi a queda do orgulho do marido, nem o relato midiático. Foi constatar que, no balcão, a orientar um aprendiz. Ela via nos olhos dele a mesma fome que um dia tivera menos, mas agora ele não precisava espelhar alguém para ser aceito. Podia construir. Numa tarde de outono, enquanto revisava etiquetas, ouviu um riso solto. Um jovem estagiário tomava coragem para propor uma ideia de coleção. Ela ouviu, instruiu, viu nas pequenas falhas a oportunidade de ensinar. Pequenas vitórias, somadas, tornavam a cidade mais íntegra. O tempo trouxe normalidade. As vendas estabilizaram num patamar mais alto. A marca ganhou respeito por suas práticas. Leandro seguiu sua vida, agora com menos tentativas de atalho. Isadora reinventou sua imagem, optando por uma postura mais discreta nas redes. Não havia vilões presumidos, nem heróis absolutos. Havia, ao fim e ao cabo, pessoas que aprenderam em um mercado que precisou se ajustar. A cena final que a cidade mais lembraria, talvez, não fosse a noite do colar, nem o momento de pico da exposição, mas uma inauguração simples, a abertura de uma sala de formação anexa à joalheria, onde jovens aprendiam, em mesas iluminadas por lâmpadas de baixa potência, a polir, a inspecionar, a montar pequenas peças. Solange cortou a fita com a mesma calma com que costumava assinar contratos. Havia jornalistas, amigos e antigos clientes. No rosto, não havia alegria explosiva. Havia a serenidade de quem sabe que o trabalho é lento e que reconhecimento real é construído sem fogos de artifício. Naquele dia, alguém falou alto da plateia: "Você transformou a humilhação em oportunidade." Solange sorriu. A frase não a enaltecia menos, enunciava um fato. Transformar era verbo que ela usara nas noites de estudo, quando anotava o que fazer com cada pedra de experiência. Respondeu: "Não se trata de transformar dor em arma. Trata-se de usar a dor como bússola." E explicou que a diferença entre usar a dor para ferir e usá-la para corrigir a rota estava na intenção. Na escolha dos meios e na responsabilidade, escutaram. Algumas semanas depois, em um jantar discreto com Marcelo e Daniel, brindou-se aquilo que aprendeu, a paciência estratégica, a verdade documentada e a necessidade de não se apegar a aplausos. "Eles sempre vão tentar escrever a sua história por você", disse ela, olhando aos dois. "A diferença é que, se você prefere que outros a escrevam, viverá histórias pequenas." Marcelo riu com um aceno, e Daniel ergueu o copo. Não era vingança. Era reconhecimento do que custara chegar até ali. O episódio do colar ficou registrado como um capítulo da cidade. Não foi uma lição de moral simplista. Foi uma série de movimentos que expuseram fragilidades e, ao mesmo tempo, abriram espaço para a qualidade. Pessoas passaram a cuidar mais de documentação. Clientes passaram a perguntar. Fornecedores passaram a valorizar relações de longo prazo. A joalheria ganhou clientes e, mais importante, ganhou a confiança de quem queria peças que contassem histórias inteiras. Na última cena que merece ser contada, ela voltou ao salão onde tudo começou, não para reviver dor, mas para medir a distância percorrida. Observou, do mesmo ponto onde antes vira o colar ser colocado no pescoço da outra, uma vitrine que ostentava peças assinadas com seu selo. Crianças de funcionários corriam no fundo. Carla atendia uma cliente com a mesma graça de sempre. Marcelo fazia anotações. O que ali se via era menos brilho e mais costura, o trabalho de muita gente, a escolha por processos, a insistência diária. Por dentro, permitiu-se um pensamento em primeira pessoa, curto e honesto. Não foi sobre o colar. Foi sobre o que eu construí. Havia serenidade, não desprezo.
Um alívio que vinha de saber que, se o mundo ainda tentasse diminuir lá, ela tinha, agora, instrumentos para devolver a narrativa no próprio tempo, com métodos e sem humilhação. A maior joalheria da cidade continuava sendo dela, não por vaidade, mas porque alguém tivera coragem de transformar um negócio em missão, e então, o que restou do gesto de Leandro? Restou a lição de que fingir posse não cria autoridade. E restou, para os que observavam de fora, uma lembrança firme: não subestime quem está quieto à mesa. Porque o silêncio pode estar apenas guardando um plano. Ela deixou o salão e, ao fechar a porta, ouviu novos passos, menos contratações marcadas. Um programa para treinar jovens começando na segunda. Um cliente vindo buscar uma pulseira encomendado. Cada passo confirmava que a história não se escreve com presentes caros. Se escreve com trabalho, com paciência e com a coragem de manter a própria mão no leme. Se você se interessou por essa reviravolta e quer ver como pequenas decisões mudaram tudo na prática, comente qual parte da história mais te surpreendeu. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que reconhecimento se conquista com dignidade. Se quiser acompanhar outras histórias como essa, inscreva-se e volte. Afinal, ninguém imagina quem está por trás do brilho. Até descobrir que a dona da maior joalheria esteve ali o tempo todo.